Hoje nós vamos conversar o porquê o despertar espiritual destrói a nossa vida e por que isso é uma bênção. Mas antes eu vou te convidar para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda a mostrar para as pessoas que o conteúdo é importante, é interessante e a gente acessa mais pessoas. Antes, a gente precisa conversar um pouquinho sobre o que é o despertar espiritual. Bom, o despertar espiritual, como o nome mesmo diz, é quando você desperta. Desperta do quê? Das ilusões do planeta. Todos nós, quando a gente nasce aqui, a gente nasce num sonho. Todo mundo passa por esse processo de ilusão. E o nosso papel aqui é despertar a nossa consciência e passar a enxergar as coisas como elas realmente são, de uma perspectiva mais ampla. Por ele ser um processo mental e espiritual, ele mexe em muitas camadas das nossas vidas. E por ser um movimento disruptivo, ele não chega aos poucos. Ele chega como aquele chacoalhão que a gente toma da vida. Muitas vezes ele pode chegar por um diagnóstico, por uma demissão, ou um fim de um relacionamento, a morte de alguém, mas às vezes ele pode chegar de todas as formas, como aconteceu na minha vida. Ao longo da nossa vida, todos nós passamos por vários pequenos despertares, mas quando a vida realmente quer te acordar para ver se você está pronto, ela vai chegar com tudo. O chacoalhão é muito mais intenso, porque na verdade a vida precisa ver, diferenciar se você ainda está dormindo, amortecido nos prazeres do mundo ou se você realmente está pronto para o despertar. E é por isso que o verdadeiro despertar ele chega assim, ó, devastando as nossas vidas. A gente precisa ter uma visão de que nem toda destruição é negativa. A gente vê na natureza, para muitas coisas voltarem a nascer, alguma coisa precisa ser destruída. Então a gente precisa olhar com outros olhos para esse caos, para essa destruição. Quando o verdadeiro despertar chega, ele chega para tirar da sua vida tudo aquilo que foi construído na base do ego. Então, tudo que você construiu na base da ilusão vai desmoronar. Por isso que a sensação que a gente tem é que tudo foi desmoronado na nossa vida. Os nossos amigos mudam, o nosso trabalho muda, muitas vezes relacionamento muda, enfim, tudo muda quando você passa pelo verdadeiro processo de despertar. E é por isso que muitas pessoas desistem, porque além da nossa vida virar do avesso, da gente perder pessoas, situações que nós estávamos confortáveis com elas, a gente ainda é obrigado a confrontar as nossas sombras, as nossas dores que a gente não queria ver, olhar de jeito nenhum. E então o nosso ego entra em colapso. E é claro que ele vai lutar, vai tentar resistir, vai tentar te convencer de que é tudo besteira, que a sua vida era muito melhor antes de você enxergar a vida como ela realmente é. Enfim, é por isso que muitos voltam ao estado de amortecimento após um chacoalhão da vida, porque é muito mais cômodo a vidinha que a gente levava do que a gente olhar para todas essas sombras que estão aparecendo na nossa vida. Então, a gente precisa reformular essa visão que nós temos dessa destruição que o despertar causa, porque se a gente olhar de uma perspectiva mais elevada, tudo que foi construído na ilusão precisa ir embora para que a vida nos encaminhe para o destino da nossa alma. Muitas vezes, aquelas amizades que a gente perde por conta do nosso despertar eram pessoas que nos mantinham no amortecimento, no sonambulismo do mundo. Então você precisa entender que essas pessoas não combinam mais com essa nova versão que a vida quer de você. Muitas vezes o trabalho que você perde, que desaba toda a sua vida financeira, ele estava te levando para um lugar que não era benéfico para a sua alma. E quando a gente olha de uma forma mais consciente, a gente consegue perceber a bênção que há nessa desordem toda.
a gente compreende que a vida está fazendo uma faxina em tudo aquilo que não faz mais sentido para a nova vida que a gente precisa levar. Um outro desafio que a gente enfrenta nesse processo de despertar são as trevas. Elas não ficam muito felizes quando a luz começa a aparecer na nossa vida. Então, até mesmo toda essa destruição nos dá força para enfrentar as forças contrárias que vão tentar nos desviar do caminho. E isso torna o nosso despertar ainda mais desafiador. Mas é preciso fazer essa transição, atravessar esse desconforto, passar por esse desconhecido. É como um túnel. Você está atravessando um túnel e de repente ele fica muito escuro. Se você parar e ficar ali, você fica na escuridão. Então você tem que seguir sabendo que em algum momento a luz vai voltar a aparecer na sua vida. E uma coisa que é muito importante da gente compreender é que a gente não deve ter pressa, que esse desconforto acabe. Isso é uma coisa que está acontecendo muito comigo. Eu estou passando por um processo muito doloroso que veio assim por uns 2 anos, acontecendo uma avalanche de acontecimentos. E eu estava muito ansiosa para tudo isso acontecer, até que eu comecei a observar, olhar para essas sombras, olhar para as minhas dores e entender que a vida está fazendo uma limpeza em todo o meu sistema de crenças para que eu me libere de padrões negativos, para que eu possa construir uma nova vida. Então esse momento é onde eu tenho que olhar para tudo isso. Se eu quiser passar rápido, eu não vou pegar a lição. E o processo do despertar, ele acontece sempre em espiral. Se você não aprende a lição, você dá a volta e continua, vai passar pela mesma situação novamente. Então é bom que você aproveite o processo. Não queira passar muito rápido, pegue a lição para você ir para o nível superior. Então viva esse momento, né? Vai observando o que a vida quer te ensinar, anote o que é preciso ser anotado, tire da sua vida o que e quem não faz mais sentido com ela e vai fazendo aquela limpeza que a vida já te deu um chacoalhão para iniciar. O despertar sempre vai fazer a gente olhar para lugares que a gente nunca sonhou olhar, que a gente nunca imaginou que precisava ser visto. Mas quando a gente faz isso com consciência, sempre conectado com Deus, que é uma coisa que acontece muito no despertar, a gente se conecta muito mais com o Criador. E nos conectando com Ele, tudo fica mais fácil. A gente se sente mais amparado. Então, quando eu estiver num momento muito difícil, que como eu disse, não é fácil e não é um período curto. Geralmente demora um período para você sair dessa turbulência. O tempo entre destruir uma ponte e construir outra leva um tempinho. Então, quando você estiver nesse momento de perder a fé, se conecte com Deus, com sinceridade, mostrando a sua vulnerabilidade e tudo se torna mais fácil, certo? Se esse vídeo ressoou com você, se fez um sentido para você, se você conhece alguém que está passando por um momento muito difícil na vida, compartilhe e não esqueça de deixar o seu like para ajudar o nosso canal a crescer. Fiquem com Deus.